ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. Eu sou o Thiago Quirino, é um prazer receber você hoje para mais uma semana de conversa. Como você já sabe, está acostumado, todas as semanas nós trazemos aqui um tema, um assunto, uma marca, uma personalidade, enfim. Nós sempre conversamos sobre um assunto que pode parecer muito distante da sua realidade e dos seus interesses. Aí dentro dos próximos 60 minutos nós mostramos como esse assunto, tão variado, tão distante, se conecta com a sua vida de alguma forma. Então, para você ter uma ideia, o assunto que nós vamos tratar hoje diz respeito à gestão estratégica, diz respeito à governança corporativa, desafios tributários e transformação no setor funerário. Então veja só, são temas que talvez você acha que não tenha conexão com você, mas o nosso desafio aqui é mostrar que tem sim. Então, para me ajudar, como já é de praxe nesse programa, nós sempre contamos com o apoio de um convidado, um jornalista convidado. E dessa vez, para enriquecer aqui a nossa mesa, eu conto com a participação do jornalista Raifran Cardoso Moraes. O Raifran, só para introduzi-lo melhor aqui, ele atualmente trabalha com comunicação corporativa, mas ele tem uma bagagem muito grande na imprensa em geral, né? Vou dizer até uma trajetória de peso. Se você não ligou ainda o nome à pessoa, eu vou dar uma dica. O Raifran teve passagens em veículos importantes, como por exemplo a Rádio CBN, onde ele atuou como produtor, repórter. Você vai, assim que você ouvir a voz dele e você era um ouvinte da CBN, é bem provável que você se lembre dessa figura. Então, Raifran, seja muito bem-vindo, é um prazer poder contar com a sua participação hoje aqui. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, espero contribuir aqui com as discussões, com os debates. Muito bem. Então vamos direto ao ponto aqui, apresentando o nosso convidado, aquele que vai enriquecer com conhecimento aqui, vai encarar as nossas perguntas, né? Nesse episódio do ABCcast Conexões, o nosso convidado é o Eurípides Magalhães de Oliveira. E para falar um pouco sobre ele, veja só, atualmente ele é diretor financeiro e sócio do Grupo Colina. E, além de sócio de outras empresas, é claro, né? O Eurípides tem uma bagagem muito sólida que transita tanto por consultoria internacional, o setor público e esse ecossistema privado, né, corporativo. Então é uma pessoa que já passou pela Secretaria da Fazenda, de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo, pelo IPT, pela CETESB e por uma série de outras empresas, né? O Eurípides, com essa bagagem, ele traz uma visão muito analítica sobre governança, planejamento tributário, liderança sustentável, que são temas importantes que nós vamos discutir hoje aqui. Então vamos falar sobre inovações, tendências e principalmente os processos de profissionalização desse setor, que é um setor muito curioso, né, o setor funerário, aqui na nossa região metropolitana. Então vamos tentar fazer essa conexão. Eurípides, seja muito bem-vindo, é um prazer poder receber alguém com uma bagagem tão interessante assim aqui no nosso programa. Bom dia, Thiago, bom dia, Raifran, prazer estar aqui com todo o público da ABCcast. Espero que eu esteja à altura para poder responder algumas das perguntas e eventualmente curiosidades com relação a esse segmento, esse setor da economia brasileira que é bastante diferente. Como você mesmo colocou, né? Vocês procuram trazer setores para o podcast de vocês que impactam a vida das pessoas e com certeza o setor funerário é algo que impacta a vida de todas as pessoas em algum momento. Em algum momento. Alguns esperam que demore, né? Mas cedo ou tarde esse momento chega. Eurípides, a gente, antes de começar oficialmente com as perguntas, né, e se aprofundar no tema, a gente gosta de fazer uma pergunta rápida, assim, simples, de quebra-gelo apenas, né? Olhando a sua biografia, a gente viu que você transitou aí entre a alta finança de Luxemburgo até a gestão direta de negócios e serviços essenciais aqui no Brasil, né? Ou seja, é um leque muito amplo, né? E o que me fez pensar assim, de qual foi o maior choque cultural de gestão, efetivamente, que você viveu nessa transição de cenários, né? Entre o internacional, o nacional, o público, o privado, enfim.
Qual é o grande choque cultural que você observou nessa sua carreira? Claro, vamos lá. No Brasil, as pessoas estão mais acostumadas em conhecer Luxemburgo como um técnico de futebol e menos como um país. Luxemburgo, normalmente, ele é mais conhecido para quem é do mercado financeiro ou do setor tributário no Brasil. Luxemburgo, embora seja um país muito pequeno dentro da Europa, difícil de encontrar no mapa, né? As pessoas têm dificuldade de apontar onde ele fica. Ele hoje é uma das bolsas de valores mais ativas do mundo, perdendo ali para a bolsa de Nova York, pelo menos até a época que eu estava mais presente naquele mercado. E até alguns anos atrás ele representava quase que 60% do investimento estrangeiro direto no Brasil e América Latina. Por que disso? O país, por ter sido um dos fundadores, né, da União Europeia, quem se lembrar aí das aulas de história vai lembrar da siglinha Benelux, Luxemburgo é o Lux, ele se tornou um país muito forte do ponto de vista regulatório, olhando a legislação da União Europeia e a legislação de mercado de capitais. Então, o país, por ter uma boa rede de tratados de dupla tributação internacional, ele se tornou uma referência muito importante, aí, por exemplo, no caso do Brasil, para a organização de holdings que detenham a participação em empresas brasileiras. Então, por isso, dessa importância do país, vamos dizer, indiretamente para a nossa economia. Quando eu penso a questão de choque de cultura que você comentou, né? Luxemburgo é um país que vai ter ali 3 grandes idiomas, o alemão, o francês e o luxemburguês, mas, vamos dizer assim, a importância, o peso da cultura alemã é significativa na história desse país, na legislação desse país. Então, para nós, pensando um pouco a perspectiva brasileira, né, com relação à Alemanha, tudo muito certinho, tudo muito planejado, tudo muito organizado, enquanto no Brasil a gente é muito mais adepto do improviso. Então, acho que essa para mim foi o grande choque, vamos dizer assim, da volta do Luxemburgo pro Brasil. Fiquei ali um período no Luxemburgo de quase 5 anos, mas voltar ao Brasil, depois de ter passado por essa experiência mais alemã, traz pra gente foi um choque na volta pro Brasil. Sim, mas aí essa sua mudança, as suas idas e vindas, né? Seu vai e vem ali eu imagino que você tenha moldado talvez um estilo de liderança ou uma forma de tomar de decisões nesse ambiente corporativo diferenciada, né? Como que essa experiência te ajudou a moldar esse seu estilo de liderança hoje em dia? Legal. Como que se a gente for olhar, por exemplo, a minha trajetória profissional, né? Eu tive a oportunidade no Brasil, antes de ter essa experiência internacional, eu realizei 3 graduações no Brasil: administração, direito, contabilidade. Foi um pouco essa formação acadêmica, experiência acadêmica, que me permitiu trabalhar no setor público, ali a partir de 2011. Quando você vai muito jovem para uma posição dessa de destaque, a grande preocupação que você acaba tendo é, poxa, eu preciso estar muito bem preparado do ponto de vista técnico. Pois eu estou olhando as questões relacionadas a números, questões relacionadas a aspectos jurídicos, olhando para toda a complexidade que seria necessária, sim ou não? Estou cobrindo todas as pontas soltas que podem aparecer com relação a esse tema que está sendo tratado ou discutido. Quando te falta experiência, né, cabelo branco e anos de vida, você tenta compensar com a técnica, o famoso que eu aprendi na escola. Quando você vai para essa perspectiva mais europeia, mais alemã, vamos dizer assim, a lógica ela fica muito parecida, né? Poxa, o que eu tenho de técnico, o que eu tenho de padrão, o que eu tenho de processo? A volta para o Brasil, olhando essa questão, onde no Brasil é muito mais forte o improviso, te força a se adaptar, né? Pô, peraí, como é que então eu vou olhar melhor a parte de números e essa parte mais técnica
para melhorar aquilo que a gente possa pensar do ponto de vista de um improviso. Ou se eu for tomar aqui uma decisão de bate-pronto, putz, eu consigo olhar, eu estou olhando de uma forma mais treinada para números, dados e fatos para tomar uma decisão. Acho que essa foi a maior experiência que eu pude aproveitar nessa volta para o Brasil. Ele comentava sobre essa questão da técnica, né? E eu queria perguntar, assim, para que as pessoas entendam, né, do que a gente está falando lá. Eles são mais ligados a essa questão técnica, quando você comenta da sua falta de cabelos brancos. Você acredita que lá eles estão mais ligados à questão técnica do que, digamos, a uma idade em si, a essa experiência, ou não é isso? Eu diria que sim, no seguinte sentido, né? Eu estava no Luxemburgo, eu trabalhava muito com a questão de tributação internacional, planejamento tributário internacional, tanto para famílias, gestão patrimonial de grandes famílias, principalmente latino-americanas, quanto para grandes grupos econômicos, com participação no Brasil. Quando você vai para esse aspecto tributário, né, como a gente costuma dizer, contabilidade e direito tributário, aquela coisa maravilhosa, árida, números, contas, guias de pagamentos e tudo mais. Então, é uma discussão extremamente técnica, e se ela não for técnica, você passa a ter ali um risco jurídico tributário considerável. Quando você está trabalhando com questões do ponto de vista contábil, compliance, valores e tudo mais, você pode estar impactando valor de ação, percepção de mercado e tudo mais. Então, toda a atuação profissional ali, um parecer tributário, uma consultoria tributária, ela se torna extremamente técnica, mas óbvio, embora tudo seja muito parecido, né? Poxa, como é que eu monto uma holding, essa holding, como distribui dividendo, como distribui juros, como é que eu faço a venda dessa operação, ao mesmo tempo você tem toda a discussão de particularidades. Essa pessoa jurídica, essa atividade, tem licenças que são importantes ou não são importantes? Qual é o impacto disso do ponto de vista de valoração do ativo, de venda do ativo? Como que a gente vai precificar essas atividades? E hoje, por exemplo, se a gente for olhar a atuação de um contador no Brasil, pensando em IFRS, por exemplo, tem uma série de interpretações dos CPCs brasileiros que tem ali um quê muito mais interpretativo do que necessariamente numérico, né? Então, o contador hoje ele está bem mais perto de um advogado do ponto de vista de interpretação do que a gente imaginava alguns anos atrás, né? Débito, crédito, mais, menos, por aí vai. Eurípides, mas assim, até me aprofundando um pouco nesse assunto que você está trazendo de governança e tributação, né, a gente, quando fala de governança, pelo menos a mim, parece que governança é um assunto que é meio distante das médias empresas ainda, ou elas estão tentando se estruturar, e eu, se não me engano, acompanhando alguma parte do conteúdo que você produz, eu vi que você defende a governança como um pilar de crescimento sustentável, né? Agora, como que a gente estrutura isso de forma prática, né? Como você estrutura a governança corporativa alinhada a formas práticas sem engessar a operação de uma empresa? E aí eu acrescentaria talvez uma segunda pergunta, né? O papel do planejamento tributário nessa conta aí de estruturar a governança corporativa. Eu sei que é um assunto muito complexo e você demandaria muito tempo, mas tenta explicar para a gente de uma forma simples essa mágica que você faz no seu trabalho. Tá, vamos lá. Eu acho que a realidade do Grupo Colina hoje ele não é diferente da realidade da imensa maioria dos CNPJs brasileiros. A imensa maioria dos CNPJs brasileiros hoje é composto, como você muito bem colocou, Thiago, de pequenas e médias empresas, principalmente empresas familiares. Quando eu falo familiar, não é apenas assim, dois irmãos, como é o caso do Grupo Colina hoje, que são sócios, mas muitas vezes você tem uma família inteira que depende da atuação profissional de um indivíduo para que aquele CNPJ gere para ele os rendimentos para a família dele, certo? Quando a gente olha para a realidade dessas empresas familiares, o que é importante a gente pensar aqui? Como que eu vou organizar a sucessão, o dia a dia, as decisões, mas principalmente a sucessão
dentro desse CNPJ, dentro dessa realidade, pensando a garantia do sustento dessa família. Então, governança, a gente pensa muito, né? Nossa, é aquela coisa que só serve para grandes empresas. Vamos pegar aí alguns grandes grupos familiares, Grupo Votorantim, Grupo Suzano, JBS, Odebrecht, e por aí vai, né? São grandes empresas. Mas, na verdade, quando a gente traz para essa realidade de, poxa, como é que eu vou organizar receitas e despesas desse meu CNPJ, da minha prestação de serviço ou da venda daquilo que eu faço de mercadoria, e ao mesmo tempo o resultado disso como uma forma de garantir o sustento da minha família. Poxa, como é que eu vou pensar caso eu venha a faltar, caso eu fique inválido, né? Eu tenho um acidente ou alguma coisa nesse sentido, como é que eu garanto o sustento dos meus filhos, da minha família, caso eu venha a faltar? Quem vai tomar as decisões? Como vai tomar essas decisões? Muitas vezes as empresas familiares elas olham para essas questões quando a gente está em um momento mais difícil, de dor, de perda ou de problemas financeiros, onde é o pior momento para você tratar desses assuntos, muitas vezes desses problemas, né? Porque quando você chega nessa situação, você está numa situação de problema, enquanto muitas vezes as respostas poderiam ser pensadas antes. Eu acho que a questão tributária hoje no Brasil, embora infelizmente no Brasil a tributação seja bastante complexa, muitas vezes a gente tem que organizar a nossa atividade produtiva em função da tributação, deveria ser o contrário, né? Então, em função da atividade que eu quero exercer, qual é a melhor forma de organizar a tributação para isso, para que eu racionalize da melhor forma possível esse pagamento de tributos. No Brasil é um pouquinho invertido, vamos torcer para que a reforma tributária traga as coisas para o eixo no Brasil aí nos próximos anos. Ainda falando sobre essa questão da governança ali nas pequenas empresas, você acredita que, assim, eu tenho acompanhado muito falar sobre isso, né, sobre a questão de governança, você acha que esse comportamento, ele tem mudado aos poucos, as pessoas estão mais atentas a isso também, ou você acha que não, que ainda não dá para falar em mudança, que isso está ocorrendo? Eu te diria que muito provavelmente não. E aí, já puxando o gancho um pouco para o mercado do Grupo Colina, a gente poderia olhar, por exemplo, na questão de luto, né, que o cenário que a gente viveu aí globalmente da Covid, ali 2020, 2021 e 2022, traria para a população, de uma forma geral, uma sensibilidade maior para assuntos ligados ao luto, onde a gente poderia colocar essa questão de governança como um gatilho disparado a partir da questão do luto. Eu vou pensar a governança de uma pequena e média empresa a partir do momento em que o fundador não está mais com a gente. Podemos tratar essa mesma questão quando a gente trata de um acidente ou alguma coisa assim, quando a pessoa se torna incapacitada, né? O tema ele ganhou uma certa evidência ali naquele período, porque você viveu e trouxe muito mais essa realidade para próximo de você, né, na perda de um ente querido ali. Então a discussão de governança ela ganha uma importância ali, mas hoje eu diria que se tornou uma memória de longo prazo. Ainda fica naquela questão de é um assunto que precisamos sentar e tratar. Em um momento vamos sentar e tratar. Quando? Em um momento. E é curioso, né? Porque as pessoas acabam deixando para a última hora, para o momento de crise, quando o foco devia estar em resolver a crise e as decisões importantes deviam ser tomadas atrás, né? E talvez, até por isso, não sei se vocês vão concordar, talvez até por isso a gente acaba vendo muitos negócios se desfazendo, né? Porque acaba que pega tudo ali no susto e vai como dá e infelizmente acaba desandando tudo, né? Não, perfeito, né? Você tem uma experiência no poder público que é muito interessante, né? Porque passou aí pelo governo do estado e alguns órgãos governamentais, então eu imagino que você tenha proximidade e conhecimento, assim, pelo menos uma leitura mais apurada sobre o peso regulatório no Brasil, né? Aí eu queria entender se o diálogo entre setor público e a iniciativa privada consegue evoluir de alguma forma para destravar talvez investimentos estratégicos ou mudanças na forma de gerir uma empresa ou um grupo, como por exemplo o Grupo Colina. Existe muito desafio ainda nesse diálogo entre poder público e a iniciativa privada?
Eu diria para você que sim, por algumas características do Estado brasileiro como um todo. No Brasil, como a gente muito bem sabe, a gente é uma federação. Nós somos uma federação bastante sui generis, de três níveis de entes federativos: União, Estados e municípios. Estrutura ali criada em 1988, com a nossa Constituição. O que gera no Brasil uma análise que é bastante importante, que é qual é a competência, para qual ente federativo existe essa competência normativa. No Brasil ela é complementar. Você vai ter coisas que são tratadas na esfera da União, e uma série de assuntos são tratados na esfera do governo federal, alguns assuntos tratados na esfera estadual, hoje principalmente a questão tributária e de ICMS, vamos dizer assim, e na esfera municipal as questões de cotidiano. No nosso segmento, no setor funerário, a questão, esse é um assunto que é tratado na esfera municipal e regulado na esfera municipal, principalmente com aspectos legislados do ponto de vista da União e do Estado. Então, por exemplo, no segmento, a legislação de planos funerários, ela é federal. A regulamentação sanitária e ambiental, ela é federal e estadual. A fiscalização, por exemplo, no estado de São Paulo, sanitária e ambiental é principalmente estadual. Mas o grande desafio que fica aqui é, no setor funerário, eu teria uma discussão que envolveria mais de 5.600 municípios, que envolve os 27 estados e o governo federal, dependendo do assunto que você for tratar aqui. Eu costumo dizer que, diferente de um grande atacadista, um grande varejista ou uma grande rede de restaurantes, onde você vai tratar a questão da abertura de uma loja e o comércio daquele produto, você vai olhar muito mais da esfera federal e estadual. No nosso, você tem que olhar como que funciona a legislação de cada município, o que traz uma complexidade gigantesca para, por exemplo, para o meu segmento. Se a gente for pensar do ponto de vista estratégico, eu acho que cabe no Brasil muito uma avaliação assim, tá? O que a gente vai entender agora como esferas de competência normativa, né? Para que a gente tenha uma maior segurança jurídica como um todo. Eu não estaria só falando do setor funerário, mas de uma série de setores da economia brasileira. Uhum. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente algumas lições do setor público que deveriam ser adotadas com mais frequência ali no planejamento corporativo privado. A gente tem falado muito sobre a questão de burocracia, de algumas coisas do setor público, mas existem algumas lições que a gente tem no setor público que poderia, de repente, ser encaminhadas ali também para o planejamento corporativo no privado? Ou o contrário, né? Ou o contrário, tipo, há sucesso no privado que o público deveria incorporar? Também. Eu acho que nesse caso seria mais... Exato. Eu acho que seria muito mais a ponta contrária do que experiências do setor público para o privado. Eu acho que lições do setor privado para o setor público, acho hoje eu olharia muito mais para o Brasil, sendo menos um estado normativo e buscando presença e atuação e regulação em todos os setores e atividades produtivas do Brasil como um todo, e um perfil um pouco mais liberal. Eu acho que, como Eurípides, né, eu teria muito mais uma tendência a pensar o seguinte: toda vez que o Estado, vamos pensar assim, né, Adam Smith, liberalismo, mão invisível da economia. A mão do Estado, de uma forma geral, ela é uma mão muito forte, muito pesada. E, obrigatoriamente, toda vez que o Estado ele tem uma atuação, seja ela qual for, mínima ou extremamente intervencionista, ela é uma mão pesada. Ela causa naturalmente, vai trazer distorções. Não é que ela causa, ela traz normalmente distorções.
porque ela está buscando atuar ali, buscando determinados objetivos. Muitas vezes ela está tentando proteger um mercado, evitar uma situação de monopólio, coisas do tipo. Enfim, a gente teria que olhar todos os casos e cenários para pensar aqui. O ponto é, quando você tem esse Estado com uma mão muito forte e ele tem o hábito de ter essa intervenção, não importa em qual setor, ele tem como consequência gerar distorções onde muitas vezes você se pergunta, putz, faria sentido ou não faria sentido? Faria sentido muitas vezes eu não ter essa atuação do Estado ou esta consequência alcançada pela atuação do Estado, eventualmente priorizando a participação do Estado em outros assuntos. Acho que se eu fosse dar um exemplo aqui, Cristóvão Buarque, quando era governador do Distrito Federal, e eu me lembro muito dessa fala dele ali, quando eu estive trabalhando no setor público, ele falava que quando ele era governador no Distrito Federal, ele tinha uma atuação com as escolas do Distrito Federal, onde ele ia para as escolas para dar uma aula sobre finanças públicas. E ele levava a Constituição, colocava a Constituição na mesa e falava o seguinte, olha, por favor, explica para mim, se você quiser que eu gaste mais com um determinado item ou atividade, da onde eu deveria tirar dinheiro. Porque quando a gente olha para a Constituição brasileira, tudo ali é importante e prioritário. Mas gerir também é fazer renúncias e conviver com ela. Então eu preciso escolher, olha, eu vou conceder determinado benefício, mas eventualmente eu vou não ter recurso para esta ou aquela outra atividade. Vou contratar mais servidores públicos, mas eventualmente tal prestação de serviço ou a oferta de bem público vai ser prejudicada. Então, que escolhas a gente como Estado teria que fazer aqui? Eu acho que esse é o maior desafio na gestão pública que precisa ser mais bem equacionado. Muito interessante, muito interessante. E aí, seguindo até por esse caminho, falando de desregulamentação, né, ou a privatização, talvez, da operação de cemitérios no Brasil, a gente tem notado, pelo menos nos anos recentes, tirando assim algumas críticas pontuais, o setor tem se profissionalizado, né, e tem acelerado essa profissionalização. Né? Aí eu fico me questionando que você, como um sócio-diretor aí do Grupo Colina, você deve estar olhando um pouco mais à frente, né, um pouco mais no futuro, pensando nessas transformações operacionais e nessas tecnologias. O que você talvez consegue adiantar para nós de para onde vai o futuro desse setor nesses próximos anos que estão pela frente? Essa não é uma pergunta simples de se responder. Quando a gente olha para o setor funerário no Brasil como um todo, algo que a gente aqui se questiona muito hoje, se eu tenho uma atuação, uma estratégia de marketing, por exemplo, com que público, na verdade, que hoje eu estou conversando? Uma coisa, uma estratégia a adotar seria falar, por exemplo, desculpa, Thiago, o comentário, eu não sei se hoje você tem os seus pais vivos, mas caso você os tenha, eles devem estar ali, vou dizer, entre 90 e 70 anos, certo? É um público, um perfil, uma população com a qual eu tenho que falar de uma determinada forma, onde, se eu for falar com ela sobre luto, existe uma forma de me comunicar com ela. Você, muito provavelmente, pode ser o sustento Você hoje é o que a gente chama de geração do meio, né? Você deve ter filhos para os quais você provê o sustento e, eventualmente, você também é o suporte dos seus pais ou dos pais da sua companheira, enfim. Você está nessa situação de sustento. Falar com você, que é parte da população economicamente ativa e que lida com essas duas gerações, as suas preocupações e a forma de olhar para este assunto já se torna bastante diferente. Você já é muito mais digital do que os seus pais. Mas o luto vai tocar você de uma forma diferente do que os seus pais. Por outro lado,
Caso você tenha filhos na casa de 20 anos, ou adolescentes, ou crianças muito pequenas, crianças pequenas estaria fora hoje da minha régua de comunicação, mas se eu estiver falando com um público jovem na casa de 20 anos, como é que ele está olhando a questão do luto um pouco como uma perspectiva de previdência, né? Hoje, muitos dos jovens ali que a gente chama da geração Z, ele está olhando e falando, por que eles se tornam hoje muito mais empreendedores? Porque ele também olha para a questão de previdência no Brasil e fala, não vai ter previdência quando eu me aposentar. Então, por consequência, ele está olhando muito mais uma perspectiva de planejamento da vida dele de longo prazo, que também é importante a considerar, onde parte dessa questão de planejamento também passa por essa questão de se eu tiver o meu luto, pode ser tratado como? Então, são estratégias de comunicação diferentes e a forma como eu, como empresa, né, que olho para esses 3 públicos, vamos dizer assim, vou me comunicar, mas principalmente pensando, eu tenho que estar hoje me preparando para me comunicar, vamos dizer assim, o Raifan tem cara do público de 20, 30 anos, enquanto eu e você ali vai estar na casa dos 40, 50. Exato. São estratégias distintas. Pode ser que o Raifan esteja olhando muito mais para uma questão de cremação, ou vamos viajar aqui, né? Eu quero que os meus restos mortais se tornem diamante, que os meus restos mortais sejam lançados no espaço, ou que eu tenha um procedimento de, vamos dizer, decomposição dos meus restos mortais totalmente ecológico, totalmente ESG. Que é uma comunicação que eu não veria, por exemplo, nos seus pais, Thiago. Eles estão muito mais pensando assim, eu não quero deixar uma dor de cabeça e um problema para minha família quando eu não estiver aqui. Meus pais provavelmente pensam para como que a gente vai deixar o terreno, a casa e tal. Essa é a preocupação na hora da morte. Né? A geração do Raifan pode pensar mais na sustentabilidade do processo, né? Bem interessante isso, bem interessante. Pois é, eu queria até aproveitar esse gancho, assim, porque eu acho que é um tema muito curioso e você estava falando sobre a questão da comunicação. Eu queria, assim, que você falasse também na prática, como é que vocês têm buscado cada vez mais, né, chegar perto desse público-alvo de vocês, porque assim, é um assunto que diz respeito a todo mundo, né? Porque é uma coisa que é inevitável, mas como você mesmo bem colocou, as pessoas tendem sempre a não falar, a não querer debater o assunto, a não definir, né? E eu, por exemplo, assim, nos últimos dias tenho pensado muito mais sobre isso. Não sei se é um sinal, mas eu tenho pensado muito mais sobre isso, assim, né? Sobre esse assunto de o que eu quero, né? E também, assim, do ponto de vista de não transferir uma responsabilidade minha para outras pessoas, né? Porque acaba que culturalmente foi isso que veio acontecendo ao longo dos anos, né? Claro. Vamos lá. O propósito do Colina, olhando para o nosso planejamento estratégico, o verbo principal dele é cuidar das famílias. Então, no Grupo Colina a gente pensa muito palavra bonita hoje da gestão corporativa, né? Qual é o meu ecossistema? Todo o meu ecossistema ele tem que girar em torno do verbo cuidar. Então, nosso principal cuidado hoje, como Grupo Colina, ele começa no setor funerário. Lá nos anos 2000 começou com a parte cemiterial funerária, depois plano funerário, como uma forma de olhar a família como um todo. E hoje, quando a gente procura novas atividades para esse chamado ecossistema, nessa perspectiva de cuidar, a gente está olhando, por exemplo, a parte de clube de benefícios, onde eu consiga trazer para você e para sua família benefícios em vida, e aí com isso eu procuro atingir a sua família nas diferentes idades, nos diferentes perfis, nos diferentes públicos, trazendo não só benefícios locais. Nós procuramos trabalhar muito com as comunidades locais, onde nós temos presença e participação, principalmente ali com os nossos cemitérios, mas também hoje uma presença mais online, olhando no interesse do Grupo Colina de se expandir nacionalmente. Junto com isso, nós temos clínica, onde hoje o nosso carro-chefe é principalmente a parte odontológica, oferecendo para os nossos clientes o benefício comercial nessa parte odontológica, com descontos, e mais recentemente estamos na operação para a parte de farmácia, olhando
Outro termo bonito do segmento do mundo corporativo hoje, né, é toda a parte de wellness. Então, com isso, olhando para a palavra cuidado, eu procuro olhar para a sua família pensando assim, putz, o que eu como grupo consigo cuidar da sua família em diferentes momentos, estando próximo a você nessas várias fases, e caso você tenha essa necessidade em um momento de luto, eu gostaria que você se lembrasse de mim, porque eu tenho certeza que posso atender você da melhor forma possível, da forma como você gostaria de ser atendido e tudo mais. Muito bom, a conversa ela vai seguindo, né? A gente tem que avançar com o programa, porque agora a gente vai entrar nos nossos quadros especiais. Contraponto. Vai, Fran, o tempo é todo seu, pode fazer a pergunta que você quiser aí, eu tô aqui apenas de espectador, tá? Então tá, missão dada, missão cumprida, né? Vamos lá, então vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão da governança corporativa nas empresas tradicionais. Você acha, Eurípides, que essa mudança cultural, a gente começou a falar um pouco sobre essa questão da cultura, né? Você acha que essa mudança cultural, ela é real mesmo ou ela é apenas ali, digamos, um verniz para valorizar a valuation? Eu acho, hoje ela tem uma tendência muito grande para ser real. Por que eu diria isso? Quando você observa, como a gente comentou, as gerações mais jovens que olham para essa perspectiva de aposentadoria e previdência cada vez mais distante e incerta, esse jovem ele vai pensar assim, pô, eu preciso me organizar hoje de uma forma que eu construa o meu futuro de uma forma menos dependente desse projeto de futuro, né, de uma previdência e tudo mais, como era comum ali nos anos 60. Em função disso, hoje você começa a olhar para esse jovem, né, e aí uma série de pesquisas de mercado já demonstram, poxa, os jovens de hoje são mais conservadores, têm menos consumo de álcool e tudo mais, muito porque ele está olhando e falando assim, pô, eu preciso pensar um pouco mais de longo prazo, eu tenho que me organizar aqui, vamos dizer assim, como um gestor do meu próprio destino e do meu próprio futuro. Em função disso, essa pessoa começa a desenvolver para ela uma certa mentalidade, pô, peraí, mas se eu quiser buscar ali algum tipo de financiamento, algum tipo de participação de terceiros, se não seja a minha família, né, eu preciso estar minimamente organizado. Então, eu acho que de uma certa forma, uma mudança de cultura. Mas, óbvio, isso não é algo... como eu posso dizer, traumático, tipo, olha, estou mudando o que existia deixa de existir, mas é muito mais um processo de amadurecimento. E eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente observa isso hoje. Quando você olha, voltando na questão tributária, né? Hoje em dia, toda a discussão de reforma tributária, créditos, controles, acompanhamentos, a discussão de split payment como uma discussão de capital de giro, vai trazer para esse gestor, independente do nível dele, uma necessidade de amadurecer a sua visão do ponto de vista financeiro que ele não tinha até 2 anos atrás. Então, isso é algo que eu diria que é muito mais um processo do que uma ruptura. Mas eu acho que sim, é algo que pode vir para ficar. Uma outra coisa, uma outra curiosidade que me surgiu aqui agora, assim, o setor funerário. Dá para a gente falar em crise sobre esse setor, como que é, até para de repente outras pessoas que vislumbram esse mercado. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso para a gente também. Vamos lá. Quando a gente fala de setor funerário, a gente precisaria entender na sua pergunta, ou delimitar nela, que parte do setor funerário a gente está falando. No setor funerário, a gente pode separar assim, existem os fornecedores, então, quem vai fornecer flores, quem vai fornecer paramentos, quem vai fornecer caixão. Eu acho que esse não seria muito diferente de uma indústria comum, ok? E aí eu acho que a gente só teria uma discussão sobre volume de oferta. É uma discussão interessante quando a gente olha, por exemplo, pandemia. Do nada, óbito no Brasil ele é muito constante, né? Bastante estável, você tem uma taxa de óbito que ela é bastante padronizada em função do tamanho da população, idade da população e tudo mais. Ela é bem estável. Quando você tem uma pandemia, onde o óbito praticamente triplicou,
a cadeia produtiva fica bastante prejudicada, porque se eu estou acostumado a produzir um caixão, de repente eu sou obrigado a produzir 3, você absorve isso dentro de um determinado tempo ou condição, mas se isso se torna uma constante em um período muito longo de tempo, a cadeia começa a ter um problema, certo? Separamos um cara, vamos dizer assim, não vamos falar desse porque é uma indústria mais padrão. Quando a gente olha para o funerário em si, você poderia hoje dividir esse setor em 3 grandes segmentos. Você tem a operação do prestador de serviço funerário, que são as funerárias em si, que é quem organiza aquele momento de cerimônia de despedida, é um fornecedor. Você tem um segundo fornecedor, que seria o cemitério, que é onde eu vou septar, e aqui você tem o prestador de serviço, que pode ser tanto público quanto privado, cemitérios municipais ou cemitérios particulares, daqui a gente também pode incluir os crematórios. E em terceiro, você tem as empresas hoje de planos funerários, que teriam uma atuação semelhante a uma seguradora, mas enquanto a seguradora ela está olhando muito mais uma questão de seguro individual e uma lógica de devolução de dinheiro a um valor contratado, a lei de planos funerários ali de 2016 ela está olhando muito mais uma lógica de prestação de serviço. Você tem uma contribuição recorrente de recursos aonde eu asseguro uma prestação de serviço para sua família, que é diferente da questão de reembolso. Então a gente teria que olhar a perspectiva, qual segmento a gente está falando, se é o funerário, se é o cemiterial ou é a parte de plano funerário. Eu acho que na parte de plano funerário, o grande desafio que a gente tem, já vem aqui da nossa conversa, luto é um assunto tabu. Ninguém quer falar sobre ele ou pensar sobre ele até o momento em que ele ocorre ou em que ele está na iminência de acontecer. Quando você tem um parente passando por um momento muito mais delicado, ou quando nós estamos passando por um momento muito mais delicado, onde você muitas vezes é tocado por isso, e aí, por óbvio, pensar tudo isso se torna muito complexo, não só a despedida em si, né, a prestação funerária, mas também como vamos conviver e lidar com essa nova realidade que está chegando, para a família como um todo, e não apenas ali na situação do falecido. Então, a comercialização desse tipo de produto, a conscientização da população com relação a esse tipo de serviço é muito complexa. Porque, de novo, ninguém está pensando sobre isso, né? O famoso o dia de amanhã e de depois de amanhã. Quando a gente olha para o setor funerário como um todo, você tem muito uma questão logística. Então, se você for olhar a realidade de muitos pequenos municípios brasileiros e a atuação da empresa funerária local, faz muito sentido que esse negócio ele seja um negócio muitas vezes familiar, local mesmo. Porque é uma prestação de serviço muitas vezes considerada tabu na nossa população, né? Trabalhar com os mortos, ter contato com os mortos e como você atua nesse momento é um tabu para muitas pessoas. Eu não sei qual é a perspectiva de vocês com relação a isso, mas tem muita gente que não passo perto de cemitério, não passo perto de funerária, não quero nem chegar perto, Deus me livre e guarde. Então, você tem esse desafio de atuação nesse segmento e, ao mesmo tempo, você passa por aquela dinâmica de, poxa, mas quantos serviços eu vou ter nessa cidade, nessa localidade? Quando vai ocorrer um óbito? Que muitas vezes faz sentido quando a gente olha nas pequenas cidades brasileiras, e aí também nos Estados Unidos, na Europa, o pequeno negócio local, passado de geração em geração. A família que já está acostumada com aquela realidade, com aquela dinâmica, com aquela prestação de serviço. Então, quando a gente vem para os grandes centros urbanos, aí a gente pode pensar um pouco mais a questão de profissionalização, que é o que a gente já observa hoje no Brasil. E aí o desafio, quando a gente olha para esse pequeno negócio local, é o neto do agente funerário de hoje quer continuar naquela atividade, naquele negócio, que é a mesma discussão do agricultor, do pequeno agricultor local, né? Do agricultor de subsistência e por aí vai. Por fim, do ponto de vista do cemitério, o que a gente tem que olhar ela é uma operação de mercado imobiliário muito sui generis, porque
eu costumo dizer para todo mundo, né? Uma grande incorporação imobiliária, um loteamento, você pode iniciar as vendas de um loteamento sem ter iniciado nenhuma obra naquele terreno, desde que você tenha todas as aprovações. E muitas vezes, né, eu me lembro, meu pai, por exemplo, abrindo o jornal de domingo e ter o caderno de imóveis ali no jornal. E era o caderno mais grosso do final de semana, as pessoas fazendo anúncio, todo mundo olhava, pegava, anotava o telefone para ligar e tudo mais. No setor funerário, ninguém pensa assim, nossa, vou abrir o jornal de domingo para adquirir um túmulo, um jazigo. Então, você olhar a dinâmica, essa dinâmica muito específica desse subsetor do mercado imobiliário, vai depender muito de qual é o perfil daquela região, daquele município, demanda local ou não, ou mesmo, se a gente for pensar aqui, voltando à discussão Thiago e Raifan, qual é o perfil da população daquela região. Se ela estiver migrando muito mais para uma cremação, não teria muito sentido hoje eu pensar em um cemitério de grandes proporções, entendeu? Então, tem essa dinâmica toda que a gente precisaria pensar. Então, ele pode ser sujeito a riscos, com certeza, mas a gente precisaria olhar cada um desses segmentos, entendeu? Você falou sobre as pessoas que têm medo de cemitério, né? Eu fui criado numa cidade que tinha 2.500 habitantes, lá no interior do Tocantins. E lá não tinha funerária, não tinha nada. Então as pessoas iam na cidade mais próxima e compravam ali o caixão, né? Eu lembro que uma época meu padrinho comprou o caixão e colocou num quarto. Quem disse que eu tinha coragem de entrar no quarto? Eu morria de medo. Eu morria de medo do caixão. Meu Deus do céu, que loucura. Imagina, tem pessoas que têm medo do dentista, que é só um motorzinho, né? Imagina ou a parte funerária que ali mexe bastante com o imaginário popular, né? Pois é. Podemos seguir então? Temos mais outros quadros a tocar. Eurípides, é muito interessante essas provocações, né? Como as pessoas elas fantasiam talvez o universo funerário, quando na verdade acho que a grande preocupação que as pessoas têm sobre esse setor é justamente na hora do luto, ali na hora da morte, que eles querem se preocupar com a burocracia da liberação do corpo, o funeral em si, o enterro e a burocracia um pouquinho após, né? Que é herança e esse tipo de coisa. E eles esquecem que existe toda uma indústria por trás, tomadas de decisões, como você falou aí, tem diferentes tipos de fornecedores de níveis diferentes, existe regulação, existem legislação, enfim, é um setor que ele está muito bem consolidado, né? Selo Ed Verdade. Eurípides, a gente tem aqui, para encerrar o nosso programa, um quadro que nós chamamos de Selo Ed Verdade. Durante a nossa conversa, o Ed ficou atento a tudo que se falava, ele fazia a checagem em tempo real aqui do que nós estamos falando, para no final ele atestar se essa conversa teve um alto grau de veracidade, se a gente teve algum equívoco, e aí ele valida tudo isso com o selo Ed Verdade, né? Uma brincadeira aqui com o nome dele. Então, Ed, eu já te pergunto de antemão, essa nossa conversa teve a qualidade do selo Ed Verdade? Primeiro de tudo, eu já quero me eximir aqui de qualquer culpa e dizer que eu não me considero uma autoridade no assunto, mas aqui no ABC do ABC, semanalmente, nós publicamos diversos artigos relacionados à liderança corporativa, ao mundo empresarial. Então, assim, eu tenho aprendido muito com tudo que chega para a gente desses nossos colunistas. E é um consenso que um dos erros mais comuns dentro do mundo empresarial é tratar a governança corporativa, compliance, planejamento tributário como burocracia, quando na verdade isso faz parte de qualquer rotina e qualquer estratégia de negócio. E hoje, Eurípides, você endossou tudo isso aqui, você mostrou que é justamente o contrário, explicou como esses pilares influenciam diretamente a tomada de decisão, a gestão de riscos, a competitividade e também o crescimento sustentável das empresas. E eu preciso ressaltar também que justamente sobre essa questão dos dados apresentados por você foram checados, foram validados, estão de acordo com as práticas mais atuais do mercado. Então, o selo Ed Verdade está garantido. A gente sai daqui com o selo de que essa conversa foi muito verdadeira.
E eu também costumo utilizar esse momento para fazer uma pergunta, trazer uma curiosidade minha. E escutando vocês, eu fiquei muito pensando sobre como inovação, inteligência artificial, transformação digital, são assuntos que estão aí no dia a dia, no cotidiano de qualquer empresa, mas continuam. A gente vê que tem muita empresa que continua quebrando por ter problemas básicos de gestão, mesmo recorrendo a isso. Então, assim, eu queria entender, na sua experiência, qual é o primeiro sinal de que uma empresa está crescendo mais rápido do que definitivamente ela tem capacidade para se sustentar? Tá. Eu acho que mais falta para as empresas no Brasil é olhar para dentro. Pessoas são feitas, né, de pessoas, processos e sistemas. Isso que gere qualquer empresa. A gente começa a perceber falhas. Você percebe que você começa a ter problemas quando você começa a observar uma série de falhas. Essas falhas começam a ser perceptíveis da porta para dentro por exemplo, insatisfações na sua equipe, aonde um bom termômetro pode ser, por exemplo, bons termômetros como ser absenteísmo, turnover. Você começa a olhar essas falhas quando você começa a olhar um Reclame Aqui, um Procon, ou se você já tem mais bem estruturado dentro de casa pesquisas como um CSAT, um NPS, entendendo a diferença entre uma e outra ferramenta de avaliação da percepção do seu cliente com relação ao ABC. A partir desses estalos, a empresa deveria olhar para dentro em função dessas falhas, quais são os gargalos, e os gargalos eles aparecem muitas vezes porque a gente não tem muita clareza dos processos que nós estamos executando. Então eu acho que o importante para uma empresa quando ela percebe esses sinais de uma doença, né, ela tem que procurar trabalhar os sintomas, e muitas vezes o sintoma vai estar em como eu estou fazendo a minha gestão de pessoas, como eu estou olhando os meus processos, ou se eu estou precisando rever sistemas que hoje eu utilizo internamente para a minha operação. Obrigado, viu? Imagina, Muito bem. Muito bem, muito bem. Sabe que é um assunto curioso, né? E esse é o grande objetivo nosso aqui do ABCcast Conexões, que é tentar fazer essa conexão de conhecimento entre um devido setor do mercado, uma história curiosa, com a vida prática das pessoas que nos ouvem. Eu acho que a gente sai de hoje dessa conversa entendendo que o setor funerário é um setor que talvez a gente pensa muito pouco sobre ele, mas quem está atuando no setor está pensando muito sobre ele e olhando talvez a dor e o sofrimento daquele que precisa passar pelo luto ali de um ente querido, né? Tá olhando para essa dor e tentando minimizá-la e agilizar processos e usar aquilo que tem de melhor hoje no universo corporativo para trazer dinâmica para a coisa, né? Para trazer inovação, trazer avanços, né? Então, a próxima vez eu acredito que o nosso ouvinte, né, quem estiver nos acompanhando, for passar por um velório, né, tiver num momento desse de dor e sofrimento, talvez vai se lembrar que, além dela, muita gente por trás está planejando para que essa dor seja mais aliviada, né, ou pelo menos que os processos sejam mais claros e mais rápidos, mais simples, né, mais facilitados. E essa foi a grande contribuição, acredito, que o Eurípides trouxe para nós aqui hoje, né, do Grupo Colina, para explicar melhor sobre como funciona isso. E sobrou, estou olhando aqui na minha lista, eu tenho quase 50 perguntas que não deu tempo de fazer aqui, a gente precisava de um outro episódio para seguir. Mas desde já, Eurípides, por uma questão de tempo a gente precisa encerrar. Eu agradeço demais a colaboração, assim, a contribuição, tanto nessa visão do negócio em si, quanto essa visão humanizada do processo do luto, né? Foi um bate-papo muito interessante. Então, eu gostaria de liberar mais um minutinho aqui para que você possa tecer suas considerações finais, né, seu recado final. Já aproveita, explica para o pessoal também como eles encontram o Grupo Colina, se quiser compartilhar aí qual é a rede social de vocês, contatos, enfim. O tempo é todo seu para
para essa despedida? Na verdade, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse setor da economia na parte de prestação de serviços, embora todos nós em algum momento venhamos a ter algum contato com ele bastante higiene, ninguém pensa muito nele, como a gente comentou aqui anteriormente, mas eu acho que, como eu coloquei, o propósito do Grupo Colina é cuidar das famílias, principalmente nesse momento tão difícil que é o momento do luto. Como eu falei, são uma série de decisões que a gente vai ter que enfrentar naquele momento e a partir daquele momento, que são super importantes, não só na vida do indivíduo, daqueles que permanecem por aqui, mas da família como um todo. A preocupação do Grupo Colina sempre foi acolher essas famílias e a gente acredita que as nossas diferentes linhas de atuação e de operação estão disponíveis da melhor forma possível para acolher as famílias nesse momento tão delicado. É possível encontrar o Grupo Colina em todas as redes sociais hoje, TikTok, Instagram, LinkedIn. Temos uma série de vagas abertas, uma série de atividades, não apenas na parte funerária em si, como agente funerário, sepultador, pessoas tão importantes dentro do nosso segmento, nesse momento tão complicado. Nós temos uma série de vagas abertas. Hoje foco principalmente na região metropolitana de São Paulo. Então, qualquer pessoa hoje que esteja à procura de emprego e que queira conhecer um pouco mais, vamos dizer, por dentro desse nosso segmento, estamos de portas abertas. Para os nossos clientes que queiram nos procurar, pensando principalmente nessa questão de prevenção, olhando o plano funerário, ou um atendimento funerário cemiterial, consegue nos encontrar não apenas em Google, como hoje também em diversas plataformas de IA. Temos nos preocupado bastante como preparar conteúdos para se comunicar com os indivíduos através desse tipo de ferramenta, que se torna para a gente um desafio muito grande, né? Como é que um robô vai me procurar e saber um pouco mais sobre mim, como a gente falou dessas questões de mudança de geração. Mas também estamos presentes ali no Instagram, Facebook, TikTok, cada um dentro com as suas características e particularidades do público que a gente encontra ali. Para os nossos cemitérios, nós temos também páginas dedicadas, então temos hoje atuação na cidade de Suzano, Guarulhos e Cotia, com uma forma de nos comunicar com públicos específicos de cada uma dessas cidades e regiões. Temos também as redes sociais das nossas empresas satélites, a Colina Clean e a Colina Farm. Estamos de portas abertas para poder atender a população, vamos dizer assim, não apenas o nosso cliente, da melhor forma possível. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras, Eurípides do Grupo Colina. E eu agradeço também a participação, essa contribuição maravilhosa do Raifran, um grande jornalista aqui que se dispôs a dedicar esse tempinho para nos atender. Raifran, nossa eterna gratidão a você. Já está convidado para próximos episódios. Quiser, a gente está assim, até ansioso para ver quando nós vamos ouvir de novo sua voz nas rádios ou quando nós vamos ver suas grandes reportagens de novo nas redes sociais aí. Então, pode se despedir do pessoal, deixar como o pessoal te segue, enfim, o tempo é seu. Eu já anotei aqui, ficou na minha cabeça aqui as 130 decisões que a gente tem que tomar na hora do luto, tá? Mais uma coisa para me preocupar. E eu quero, então, agradecer aqui a oportunidade de conversar com o público do ABCcast, né? E espero voltar em uma outra oportunidade também. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Com isso a gente se despede de todos vocês. Não se esqueça daquelas tradicionais operações de seguir, curtir, avaliar, colocar as estrelinhas, sininho, enfim, tudo aquilo que as redes sociais hoje e as plataformas nos pedem para engajar isso. Gostou desse assunto? Compartilha com alguém também, traga mais pessoas para essa rede que faz parte da nossa audiência. E não se esqueça que lá no portal ABC do ABC, nesse exato momento, tem uma matéria especial sobre o Grupo Colina, sobre essa entrevista, com detalhes extras que nós não colocamos aqui nesta edição final. Então, vai lá e vê mais detalhes sobre o que nós conversamos. E a gente, com aquele compromisso de sempre, né? Toda semana, um assunto novo para se conectar com você. Na semana que vem, a gente volta com mais surpresas. Então, eu sou o Thiago Quirino, fico aqui com vocês e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidado: Raifran Cardoso Moraes. Entrevistado:
Euripedes Magalhães de Oliveira. Edição de áudio e vídeo, Rodrigo Rodrigues. Produção, Ed Baroni. Direção, Tiago Quirino. Direção-geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece, na região acesse www.abcdoabc.com.br.